tarde, bem-vindos ao Projeto Niche. Hoje nosso tema é o limite entre a tristeza e a depressão na infância e adolescência. Porque a gente vive momentos em que a gente divulga em todos os lugares da nossa vida apenas as nossas alegrias. Como se as tristezas, os mal-estares, não fizessem parte da vida. Tem um documentário chamado O Começo da Vida. E o Começo da Vida conta, entre outras coisas, da realidade de muitas crianças, em diferentes contextos socioeconômicos, em diferentes circunstâncias, crianças em situação limite, de guerra, no orfanato, na Cracolândia. E essas crianças não necessariamente são tristes. Tristezas fazem parte da vida. Assim como o amor, a raiva, o ciúme, a inveja. Mas a gente tem uma supervalorização e um ideal de que só os sentimentos positivos e amorosos é que podem ser divulgados. E a gente pode falar. Eu, como fonoaudióloga e psicanalista, atendo no consultório diversas demandas. Certo dia chegou uma família e me falou: Malca, olha, nosso filho não está falando bem, ele tem dificuldades para falar, desde crianças pequenas, e tem uma vez um adolescente também veio, que não sabe se colocar, não se coloca na frente da classe, tem dificuldade de colocar as posições, e tem uma articulação da fala um tanto confusa. Trabalhei com esse adolescente todas essas questões. Meses depois, a família volta ao consultório. Para minha surpresa, com uma queixa. E a queixa era a seguinte: ele está batendo a porta, ele é mal criado, ele está dizendo as coisas que ele gosta e as coisas que ele não gosta. E quando a gente abre um canal de comunicação, vai sair tudo que tem lá dentro, inclusive momentos tristes, sentimentos hostis. E aí, o quanto a gente, como adulto, está preparado para ver as crianças e os adolescentes entristecidos? Porque a gente está pensando que as crianças e os adolescentes estão numa fase de estruturação da vida, de aprendizado, de primeiras vivências, de primeiras experiências. O corpo, a mente, o psiquismo e a linguagem são todos virgens. E eles estão sendo inaugurados e construindo um trilhamento a partir das vivências que estão tendo. Isso quer dizer que a nossa fragilidade, as nossas cascas, como uma cebola, né, que ao longo da vida a gente vai criando cascas, elas são menores. A gente tem menos cobertura. Em psicanálise a gente diz que a nossa pele psíquica, ela é mais transparente, ela é quase translúcida. Se a gente não pode comunicar, o que acontece? É como uma panela de pressão que eu fosse tendo um poder de tamponar essas válvulas. Uma panela de pressão com a válvula tamponada não apita, não faz barulho, não faz ruído. Porém, ela explode. Será que a gente está preparado para ver e para ouvir esses ruídos que essas nossas panelas de pressão vão produzindo? E a gente se preocupa muito também com as tristezas, porque as tristezas podem sim ser indicativos de adoecimento. Nem toda tristeza é uma depressão, mas toda depressão tem um tanto de tristeza. E para conversar sobre isso com a gente, eu trouxe uma especialista, doutora Daniela Herserhorn Admoni. Falei certo, Dani, seu nome? Muito bem. É especialista, que é psiquiatra, especialista nas questões da infância e da adolescência. Bem-vinda, Dani. Obrigada, Mar, obrigada. Conta um pouco pra gente, então, o que difere a tristeza da depressão infantil e adolescente? A tristeza, ela precisa acontecer. A gente não se entristece, a gente não elabora essas fases, porque a gente se entristece o tempo todo dia, né? E a gente supera. Então é isso. Eu fiquei triste
porque, sei lá, a escola fechou, mas eu posso estudar em casa, enfim, né? A gente vai aprendendo a lidar com as questões da vida e crescendo, né? Se a gente não se permite entristecer, se a gente não entra em contato com isso, a gente não cresce, né? A gente vai ficando dentro de uma bolha cada vez mais fechada e tem uma hora que a gente precisa sair disso, a gente não consegue se conectar com o mundo, a gente está fragilizado demais, né? Que é o que a gente tem escutado muito, né? As pessoas falam que os pais protegem demais os filhos, enfim. E é isso, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entrar com qualquer tipo de contato, entre eles a tristeza, que é fundamental. Então, assim, tristeza, precisamos dela, né? A tristeza é boa, a tristeza é feliz, né? Feliz é aquele que pode ser triste, né? Exatamente, né? A gente precisa dela. Já a depressão, o que que acontece? A gente precisa ter a tristeza para deprimir, né? E a gente precisa ter outros sintomas também. Então, na verdade, assim, a gente tem uma lista lá de 9 sintomas que são importantes, mas um deles tem que ser a tristeza, né? O humor depressivo, e o outro precisa ser a perda de prazer. A gente precisa deixar de gostar. Então, uma coisa que eu sempre pergunto, o que você gosta de fazer? Em geral, a gente escuta isso. Eu gostava de jogar bola, eu gostava, sei lá, de jogar videogame, eu treinava natação e agora eu não tenho mais vontade de fazer nada. Então, um desses dois tem que necessariamente estar presente para a gente poder pensar num quadro depressivo. A tristeza, eu brinco, você tá triste, você vai tomar um sorvete, você compra uma roupa nova, recebe uma visita de uma amiga, isso melhora, isso passa. Em geral, ela é autolimitada, aconteceu alguma coisa, eu fico triste, depois aquilo vai passando, né? A gente pode continuar a tristeza, mas num grau muito menor, isso não atrapalha a nossa vida, né? Diferente da depressão. A depressão, sim, a gente precisa ter uma mudança clara em relação ao comportamento anterior, né? Muitas vezes na infância a gente tem e na vida adulta também, a gente tem quadros muito arrastados, a gente pode até falar em distimia, né, que são depressões que duram muito tempo, mas a gente tem que ter uma mudança em relação ao quadro anterior. Então, isso que a gente está falando, é uma criança que gostava de jogar bola, que gostava de ir para a escola, que gostava, sei lá, de viajar com os pais, que de repente não tem mais vontade, né? Ela não sabe nomear que ela não tem vontade, ela não tem prazer. O que elas conseguem falar é que elas estão cansadas, né? Ai, não, eu tô cansada, eu tô com preguiça, hoje não, amanhã a gente vai e esse amanhã não chega nunca, né? Então, na verdade é isso, é uma tristeza que ela é muito mais limitante, né? E ela é acompanhada de outros sintomas para a gente poder pensar realmente num quadro depressivo. Mas o mais importante é isso, é essa mudança de comportamento em relação ao quadro anterior, né? Isso não acontece com a tristeza e isso acontece com a depressão. Então é isso, uma criança, por exemplo, que ia bem na escola, a gente tem visto muito isso agora nesse período de quarentena, e eu tenho muitos pacientes que eram muito bons alunos presencialmente e que não conseguem, não estão conseguindo, né, acompanhar o vídeo, daí começa a ter uma queda de rendimento, daí vê que não está indo bem, não quer mais ir para a escola, não quer mais frequentar a escola, né, daí começa a não querer mais falar com os amigos, começa a não querer mais sair de casa, enfim, vai virando um conjunto de coisas, não é só uma tristeza em relação a uma coisa, mas um conjunto de coisas que começam a afetar aquela criança, aquele adolescente. Antes de abrir a live, eu estava conversando com a Dani que a vida é como um bordado. E essa frase não é minha, adoraria que fosse, mas é do Arthur Schopenhauer. É só isso que eu queria, ser do Arthur Schopenhauer. Isso é uma tristeza, por exemplo, não ser Arthur Schopenhauer. E aí... Mas não é uma depressão. Não é uma depressão, é só uma tristezinha, uma pequena inveja. O Arthur Schopenhauer diz que a vida é como um bordado. Quando a gente olha, a gente vê o lado dos pontos dados certos. Quando a gente vê o avesso do bordado, a gente vê de fato como os pontos foram dados. Como é que a gente pode criar um filho, um adolescente, dizendo que o lado do avesso do bordado não pode aparecer? Nem nas nossas relações íntimas. O que gera esse abafamento? Isso que você falou, eu acho interessante, né, Mari? E estava pensando aqui um pouco também, eu falei uma vez que eu tenho vontade de falar assim, porque as pessoas falam assim, mas você tá bem, tá tudo bem? Dá vontade de falar, não, eu não tô bem. Daí a pessoa se desestrutura, ela fala, como assim, você não tá bem, né? Eu não tô esperando isso, porque é isso, muitas vezes a gente não está bem, e é o que você falou, a gente mascara, a gente não tem, acho que é uma permissão, né, para mostrar que a gente não tá bem, né? Então, quantas vezes as pessoas nos obrigam a fazer coisas e enfim, atravessar coisas não estando bem. Poder falar de não estou bem é o que te ajuda a não adoecer. É isso que você falou, né? É o ter que esconder, o ter que mascarar, o não falar, né? De sintomas e mais pra frente de sintomas de doença, porque primeiro a gente tá falando de reações. Eu tô triste, eu tô feliz, eu tô ansioso, ok.
né? Agora, se a gente vai remoendo isso, não consegue trabalhar, não consegue pensar, não consegue falar, isso sim pode acabar virando uma doença. Eu tenho bastante criança e adolescente, tem muitos pais que me procuram desesperados, porque falam assim, descobri que meu filho está querendo se matar, né? Enfim, tá com ideações que eu jamais imaginei, né? Porque é isso, né? Em nenhum momento foi falado nada, né? Eu tô triste, eu tô desanimado, eu não gosto da escola, minha namorada terminou comigo, enfim, né? E que de repente chega numa gravidade tão intensa, né? Que os pais se assustam, falam, puxa, mas eu jamais imaginei isso, né? Mas assim, quanta coisa não aconteceu até a gente chegar nesse ponto, né? Isso que eu falei, isso começou num incômodo, né? Isso se transformou num sintoma que acabou virando uma doença cada vez mais grave, que teve lá suas consequências, né? Mas isso não pode ser dito, né? A gente sabe os fatores de risco, vamos dizer assim, né? O que leva uma criança, a gente está falando de criança e adolescente, a adoecer especificamente a depressão. Né? Então, na verdade, assim, a gente sabe que tem uma questão familiar importante, então, filhos de pais deprimidos têm uma chance até 4 vezes maior de ter quadros depressivos na infância, a gente está falando sempre na infância, não na vida adulta, né? Crianças deprimidas, em geral, tem 50% a 80% de familiares. A gente sempre pergunta, tem mais alguém deprimido na família? Daí sempre vai lembrar o avô, o tio, enfim, em geral já tem mais alguém deprimido na família, né? E fatores de vida, que a gente sabe, né? Então, o principal é ter passado por maus tratos e abuso na infância. A gente, olhando uma criança, pegando uma criança, um adolescente, às vezes até um adulto deprimido, e olhando para trás, a gente consegue ver que isso é um fator muito comum, né? E fatores de vida, então, o que a gente está chamando de maus tratos? Eu acho muito importante a gente entender que maus tratos não é tirar o videogame se a criança fez uma malcriação, né? Não, de jeito nenhum. Maus tratos são coisas importantes. Na verdade, cada um tem um registro de um jeito. Também sempre falo isso, né? O que para você, por exemplo, ser assaltada pode ter um registro, para mim pode não, né? Vou ficar chateada, mas, sei lá, no dia seguinte vou trabalhar e você não. Você pode ficar uma semana de cama desesperada e nunca mais querer sair de casa, enfim, né? Mas existem registros que são... Então, assim, tem uma questão de um registro interno, né? Então, o que é abuso para mim talvez não seja abuso para você. Existem coisas que são muito conhecidas. Então, passar por uma situação de guerra, passar por situação de violência extrema. Então, a gente vê, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem muitas situações muito sérias, né? Que a gente escuta em comunidades, das crianças crescerem vendo coisas que são horríveis, né? Isso é uma situação de violência extrema. É uma situação... Vamos dar nome, Nani. Vamos, acho que é importante. Eu, como fonoaudióloga psicanalista, tenho uma necessidade de dar nome para as coisas. A gente está falando de estupro, a gente está falando de crianças que apanham ou que veem os pais apanhando, que tem uma vivência de muita hostilidade, de quase limite, assim, né? Abandono, morte, né? Então, morte do pai, ou da mãe, ou dos dois, né? Algumas situações de separação também podem ser vividas como violência. Então, isso que eu falo, assim, tem umas que são muito gerais, né? E tem algumas que são muito pessoais, que são vividas como violência. Isso também a gente leva em conta, né? Mas, em geral, são coisas muito mais sérias, muito mais graves, que, em geral, são consideradas violência para todo mundo, né? Outra coisa interessante, assim, a questão econômica não é um fator de risco, né? Então, assim, não ter dinheiro ou ter dinheiro, né? Na verdade, vamos falar o contrário. Então, ter dinheiro não é um fator protetivo para depressão. Então, é isso, né? Você pode não ter dinheiro, você pode viver um ambiente muito simples, muito pobre, mas se você tiver uma questão social e uma família mais ou menos estruturada, você vai conseguir passar, né? Você não tem tanto fator de risco para deprimir como alguém que tem, enfim, muito dinheiro, mas não tem uma família estruturada, não tem... a gente fala que a gente precisa ter uma família continente. Família, a gente fala tudo, né? Família significa a escola, os amigos, a família ampliada, enfim, a gente tem que ter uma rede, uma estrutura que segure a gente. Então, se desandou na escola, a gente tem que poder correr para casa para pedir ajuda, para o amigo, a gente tem que ter alguém que a gente possa se apoiar, né? A gente chama de adulto de ligação. Sim, a riqueza e a pobreza têm tudo a ver com os processos de adoecimento, mas não são pobrezas e riquezas financeiras monetárias. Exatamente. Tem a ver com uma riqueza, um repertório interno, né? Com essa panela muito recheada. E aí você pode ter uma mãe, um pai, uma família, essa estrutura, essa rede toda, do ponto de vista monetário, muito empobrecida e muito milionária do ponto de vista relacional. A grande questão que a gente está falando é a resiliência, né?
É a capacidade de poder passar por situações de vida mais ou menos sérias. Isso que eu falei, isso é uma questão muitas vezes individual, o que é sério para mim não é sério para você, talvez. E conseguir se remoldar depois dessa situação sem precisar adoecer tão gravemente, ou enfim, isso, né? Então, a grande palavra é essa, resiliência, que é o contrário de fatores de risco, né? Que é um pouco que a gente está falando, que a gente sabe, que são os conhecidos, que, enfim, estão associados a quadros depressivos na infância e na adolescência, né? Então, basicamente é isso, assim, a questão de um abuso, de violência, né? E de familiares, que daí não tem o que fazer, né? Daí a família que veio não tem o que fazer, né? Mas sim, a questão do abuso, a questão da violência, são coisas que podem ser mudadas, né? Quais são os outros sinais importantes que a gente precisa estar atento quando as crianças não... Porque a birra e o choro, então, são importantes e a gente vai dando contornos, né? São lugares de elaboração. Mas quando não tem, ou quando tem somado a birra, ou a um silenciamento, porque crianças muito obedientes também podem deprimir, não são só as crianças que gritam. Muito quietinhas, assim, que não dão trabalho, sim. Vamos falar um pouco da criança pequena, né? A gente tem que pensar o seguinte, quanto maior a criança, o adolescente, mais próximo do adulto são os sintomas, né? Quanto menor a criança, menos ela consegue verbalizar. Então, é diferente de um adulto que consegue falar, olha, eu tô triste, eu tô desanimado, eu não tenho mais prazer, eu tenho vontade de morrer, enfim, né? A criança pequena, não. Ela sente um incômodo, mas ela não consegue nomear isso. Quanto menor, mais físico é o sintoma. Então, a gente vê muito uma questão de uma agitação, uma inquietação. Isso é muito comum eu chegar a receber paciente, assim, às vezes até da escola, né? Olha, essa criança é hiperativa, essa criança tem transtorno de conduta, né? E daí você vai ver, não é nada disso, a criança está deprimida e o jeito que ela consegue manifestar é se agitando, né? É no corpo, tem essa manifestação corporal. Exatamente. Como todos os sintomas da criança, né? Se a gente for pensar na ansiedade, até no TDAH, né? A criança não consegue falar, estou inquieta, ela se chacoalha, né? Ela se mexe e ela não consegue parar, né? É o jeito dela manifestar uma inquietação psíquica. Estou imaginando, né, a panela de pressão, e enquanto a panela de pressão não pode apitar, eu nunca vi uma panela de pressão explodir, mas eu imagino que ela deve ficar picando. Já vi, é horrível. Ah, é? É horrível. Mas é assustador. Deve ser uma coisa horrorosa. Agora, sim. Ela deve ficar quicando. Eu fico imaginando que ela deve ter uma agitação do próprio corpo da panela, né? Então, a gente está dizendo que as crianças hiperativas, muitas vezes, estão confundidas com crianças deprimidas porque elas estão quicando. Ela não tem condição de sair pela boca e daí sai por outro poro. E as crianças têm um corpo que também se manifesta, né? Elas dão menos trabalho, elas não aparecem tanto, são crianças mais quietinhas, mais voltadas para dentro, então elas não dão trabalho em casa, não dão trabalho na escola, então elas vão passando. Elas têm um sofrimento psíquico intenso, mas aquilo não incomoda, né? Então vai passando, então elas demoram muito mais para serem encaminhadas, para procurar acompanhamento, enfim, isso é muito ruim para elas. Não dão trabalho socialmente. Não dão exatamente, e vai passando, né? É uma criança que não dá trabalho, então tá ótimo, deixa ela lá que vamos cuidar do bagunceiro, né? E é isso, o bagunceiro, por outro lado, que tem esses sintomas externalizing, que é ficar agitado, em que é fazer confusão, né? Enfim, falar alto, esses vêm mais rápido, porque a escola rápido identifica, ou a família rapidamente identifica e fala, essa criança tem alguma coisa que a gente precisa tratar, né? Então, por esse aspecto, essas crianças com sintomas externalizing vêm muito mais rápido pra gente, porque elas incomodam, elas causam, né? E aí elas vêm muito mais rápido. Então é isso, assim, uma criança agitada numa escola, por exemplo, ela vem rápido, né? E vem, em geral, com esse diagnóstico de TDAH, que é o que, enfim, a maioria acaba pensando. E é isso, você precisa realmente ver o humor dessa criança, os outros sintomas dela, avaliar direitinho, né? Porque a última coisa que eu preciso fazer é tratar ela com um TDAH, né? Com um déficit de atenção. Então, assim, a gente está falando um pouco. Então, crianças menores têm essa questão muito mais física, que pode ser uma inquietação, uma agitação. É muito comum também sintomas somáticos. Então, a gente vê dores de cabeça, dor de estômago, dor na perna. São dores inespecíficas, né? Que muitas vezes passam com o pediatra, daí passam com o especialista, vai no gastro, vai no ortopedista, vai em todo lugar e não acha. A gente não consegue encontrar uma causa, uma origem orgânica para essa dor, né? Então, é muito comum assim... hoje eu não vou para escola porque eu tô com dor de barriga, hoje eu não vou para escola porque eu tô com dor de cabeça, eu não vou treinar porque eu não tô me sentindo bem, né? E a própria criança não sabe que isso tem a ver com a questão depressiva dela. Ela realmente sente essa dor, né? E é uma dor limitante. Não consigo treinar porque meu pé não tá doendo, né? Então também é muito comum a gente receber de especialistas, olha, já reviramos de ponta cabeça
essa criança não tem nada, deve ser emocional, né? Então, é isso, assim, quanto menor a criança, mais físico, mais somáticos são os sintomas e mais difícil o diagnóstico, lógico, né? Porque eu falei, parece com tudo, parece TDAH, parece... Enfim, já recebi todos os diagnósticos possíveis e realmente o que a gente tem que avaliar é a questão do humor, a questão das perda de prazer, todas essas outras questões que a gente estava conversando sobre sintomas depressivos, né? O sono é uma delas, né? Então, o sono é uma questão que altera bastante isso em todas as idades, né? A gente pode ter alteração para mais ou para menos. Então, a criança pode dormir menos e daí ela fica mais irritada, porque uma criança que dorme pouco, ela fica mais irritada, fica mais agitada, fica mais inquieta, daí vira um círculo, né? Uma bola de neve. Ou ela pode dormir demais, isso também é bastante comum. A criança só quer dormir, então é isso, né? Vamos, não, tô cansada, deixa eu dormir mais um pouquinho, hoje eu não quero ir para a escola, né? Então, assim, as duas coisas podem acontecer. A gente pode ter alteração de apetite também, né? Então, a criança pode comer demais e ter um ganho de peso rápido, ou ela pode comer de menos, e às vezes a gente chega até a alteração de estatura, né? Sabe aquela curvinha que a gente coloca a criança sempre? Às vezes as crianças deprimidas, elas não alcançam enfim, a curva que elas deveriam, porque elas não estão se alimentando direito. Então, isso é uma coisa importante. E não tem nada físico, né? Não é que elas têm uma obstrução intestinal, enfim, elas não têm vontade, não conseguem comer, né? E por que é tão importante a gente pensar isso? Porque a depressão na infância, além das questões psíquicas, ela traz alterações de saúde mesmo, né? Imagina uma criança que deixa de crescer porque está deprimida, né? Isso até certo ponto, depois você não consegue recuperar mais, né? Então, assim, é uma doença muito importante, né? A perda dela na escola, de não conseguir acompanhar, a perda social, isso tudo é muito difícil de recuperar depois, né? Então, quanto antes a gente consegue identificar e tratar, menor o prejuízo para essa criança, né? A gente pode também ter ideias de menos-valia, né? Isso na criança pequena é muito mais difícil, mas é muito comum a gente pegar adolescente que fala assim, eu tô dando muito trabalho para minha família, imagina, eles têm que ficar me trazendo no médico, me trazendo terapeuta, eu tô indo mal na escola. Então, assim, a criança começa a sentir um peso, o adolescente começa a sentir um peso, né? Ou ele acha que ele é pior que todo mundo, eu escuto muito isso, as meninas principalmente, minhas amigas são todas bonitas, todas têm namorado, todas, sei lá, fazem esporte e eu não sei fazer nada direito, né? Então, assim, é uma questão de uma autoestima muito baixa, né? E um sentimento, às vezes, de culpa mesmo, de que, olha, eu não sirvo para nada, sei lá, acontece alguma coisa com os pais se separam ou tem uma perda financeira muito grande, né? A criança se culpar, olha, se não tivesse que ir no médico, se não tivesse que pagar a minha escola, meus pais ainda estariam com dinheiro, né? Ou se eu não tivesse falado aquele dia tal coisa, meus pais ainda estariam casados, né? Então, realmente é uma sensação, assim, de ruminação, de culpa mesmo, de que as coisas ruins que estão acontecendo ao redor são culpa dela. Eu estava estudando bastante antes da nossa live e há um dado clínico que eu tenho no consultório que estou relacionando aqui com as coisas que você vai dizendo. As crianças que falam pouco, quando começam a falar, por técnicas fonoaudiológicas mesmo, ou psicanalíticas, é muito comum, Dani, elas interromperem a consulta na medida em que a coisa tem para usar o banheiro. E para mim fica muito claro qual é essa ligação entre você pôr conteúdos para dentro e conteúdos para fora. O que eu tenho dentro que eu posso colocar para fora, mesmo que não seja bonito. O xixi na cama das crianças que já têm condição de controle esfinteriano. Ele pode ser pensado como uma questão depressiva? Enurese, que a gente fala, né? Que é uma enurese secundária. Então, o que acontece? Existe a enurese primária, que é uma criança que nunca conseguiu segurar o xixi, menor de 6 anos, enfim, tudo esperado lá para a idade, e daí, em geral, são outras questões urológicas e outras coisas, tudo em geral, claro que tudo pode acontecer. E daí existe a enurese secundária, que é isso, uma criança que já conseguia segurar o xixi, não perdia mais xixi à noite e volta a escapar xixi de noite, né? A enurese e a encoprese, que é perder fezes, né, daí não só à noite, em geral elas são assim, uma tradução de que aquela criança tem algum sofrimento psíquico bem intenso, né? Então, quando os pais me falam que a criança voltou a fazer xixi, voltou a fazer cocô, eu já fico com as orelhas em pé, porque realmente a coisa está muito séria. Volta a acontecer essa perda e às vezes bem limitante, a criança não consegue viajar, não consegue ir na casa de amigos, não consegue frequentar acampamento de escola, né? Então, assim, ela já está, coitada, deprimida, né?
e coisas que talvez fossem bacanas, que ela tivesse vontade de ir, ela não consegue fazer. E essa questão de perder fezes numa idade maior também é muito complicada. Então, são sintomas que a gente... casos de crianças que chegam no consultório com questões fonoaudiológicas em relação à fala, a esse canal, né? A esse a entrada, né? Só o veículo, só é a ponte entre o dentro e o fora, eu falar, mas de resto ela é pouca coisa. E que os pais dizem como um dado enciclopédico, assim, alguma coisa que não faz muita diferença. Ah, não te contei, de vez em quando rola com 7, 8, 9, 10 anos um xixi na cama. Aí eu digo de vez em quando, quando? Ah, uma vez por mês. E aí vem seguido de uma fala do tipo, até casar passa. Porque alguém da minha família também tinha essa questão, eu mesma tive, e assim, uma papo bem en passant, que falei assim, mas é um dado de pouca relevância, e penso que essas coisas que são entregues com pouca relevância rapidamente, tem um efeito, do meu ponto de vista, da minha escuta clínica, um lugar de, ups, pesquei alguma coisa aqui. E Isso que é não... um pouco igual quando eles dormem na cama, né? Eu sempre pergunto, até para adolescente, onde dorme, né? E daí muitas vezes é uma surpresa, tipo, pegou a gente, né? Porque é um pouco isso, né? Onde aquele adolescente dorme, aquela criança dorme também é uma questão muito sintomática, que nem o que você está falando, né? Passa batido, então muitas vezes eu pergunto ativamente, né? E é uma coisa muito séria, né? Porque com um adolescente, sei lá, de 12, 13 anos, está dormindo na cama da mãe, o que está acontecendo nessa família, né? Assim como isso que você falou, né? E aí o que a gente vê também é isso, crianças um pouco maiores, elas já sabem que aquilo não é adequado, né? Escapar xixi, escapar cocô. Então elas mesmas já acordam, já trocam o lençol, daí começam a inventar desculpa, né? Olha, eu fui tomar leite, caiu leite no sofá, né? Manchou, sei lá, o lençol, porque isso, elas também percebem que aquilo não é mais adequado para a idade delas, né? Isso realmente é uma questão familiar importantíssima que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de trazer, né? E que é isso, em geral, é uma tradução de alguma coisa muito séria psiquicamente, né? Para a gente ficar bem de olho, né? A enurese, a encuprese e o dormir fora de onde deveria dormir. Isso é uma coisa que me chama muita atenção também. A gente está dizendo, então, dormir fora de onde deveria dormir, a gente está dizendo de famílias que tenham os seus lugares reservados, mas que, via de regra, não estamos dizendo de famílias, por exemplo, que nosso vídeo vai ter alcance para pessoas de diferentes populações, com diferentes condições familiares. E tem pessoas que, de fato, não têm a própria cama, ou não é disso que a gente está falando. A gente está dizendo de quem tem seu quarto decorado lá pela decoradora, não sei da quantas, né? Vamos dizer que fosse, mas que não fosse decorado por não sei das quantas, mas que tem essa intenção, que vai sendo caprichado, mas que ela não se sente apropriada desse espaço. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, Dani, porque quando a gente diz não dormir em qualquer lugar, eu conheço famílias que, bom, um dia a mãe dorme no quarto do filho, outro dia o filho dorme na cama, depois outro dia os irmãos dormem junto, aí tem um quarto, todo mundo cama de casal, para todo mundo já poder dormir junto, que existe essa condição, como uma condição, uma permissividade da família. Agora, existe também um lugar onde cada um já tem o seu lugar, mas existe uma transgressão desse combinado. Do que a gente está falando? Eu acho que é exatamente o que você falou, dos combinados. Onde essa família decidiu que esse adolescente tem que dormir, né? Essa criança tem que dormir. Então, uma coisa que a gente vê muito, eu sempre falo para os pais, cuidado, né? Então, o casal separa, primeira coisa, a mãe ou o pai, enfim, quem está com as crianças, pega as crianças e põe na cama deles, né? E aí, depois, como é que faz, né? Quando essa mãe, esse pai arruma um namorado, né? Porque na hora parece tudo muito adequado, e depois, como é que você tira essas crianças que já não estavam na cama, né? Ou outra coisa que a gente vê muito também, um casal que não está bem, mas, enfim, questões várias acaba não se separando, e daí também coloca as crianças no meio, né? Então, o pai dorme com a filha, a mãe dorme com o filho, e isso fica velado, né? Então, isso também é uma questão que me chama muita atenção. O que está acontecendo nessa casa que os pais têm que dormir juntos na cama e as crianças estão fazendo esse papel, né? Imagina para uma menina adolescente, por exemplo, dormir com um homem, né? Então, assim, tem questões muito importantes que a gente precisa respeitar, né? Ou, muitas vezes, a gente vê isso, né? Dois filhos adolescentes, um menino e uma menina dormindo no mesmo quarto, né? Tudo bem, quando eles têm 5, 6, 7, 8 anos, enfim, né? Mas com 15, 16 anos, talvez isso precise ser repensado, né? Então, é isso assim, quais são os combinados dessa família e o que está acontecendo, né? Porque é isso, assim, a gente sempre fala, a criança ou adolescente, eles são
o sintoma daquela família. Por isso que a gente não consegue trabalhar só a criança, só a adolescência, sabe bem isso, né? Mas assim, sem o trabalho com a família, com a escola, com os outros profissionais, com a fono, com a terapeuta, a gente não sai do lugar, né? Isso é fato para quem trabalha com criança. Então, o que está acontecendo naquela família, que aquela criança, aquele adolescente está expressando? Então, muitas vezes é isso, né? Aquele indivíduo é o mais saudável, porque ele está mostrando, olha, tem alguma coisa errada acontecendo aqui, né? E daí, quando você vai tratar a criança ou o adolescente, você vê que tem uma questão muito maior familiar, né? Muitas vezes uma família adoecida, e claro que isso não é uma regra, né? E que também precisa ser olhada, também precisa ser pensada. Então, assim, a questão de onde a criança dorme e o adolescente, para mim, é muito importante. E também é um sintoma, né? Então, assim, olha, eu tinha um quarto dele, ele dormia super bem, de um mês para cá ele só está dormindo no meu quarto. Epa, tem alguma coisa aí, né? Alguma mudança aí estranha. O que está acontecendo? Sinal amarelo, né? Sim, sim. A família toda acaba entrando numa questão muito complicada, né? Então, vamos limpar tudo isso e ver o que sobra dessa criança, né? Para a gente tentar tratar. A psicanálise é uma pessoa que fez uma formação acadêmica qualquer. Jornalista, pode? Pode. Fonoaudióloga, pode? Pode. Como é que faz, então? Você tem que estudar para chuchu psicanálise, ter análise própria e ter supervisão. Chama tripé psicanalítico. Então, o psicanalista pode ser, inclusive, psicólogo, inclusive psiquiatra. O psicólogo é aquele que fez faculdade, graduação em psicologia. Quem é o psiquiatra, Nani? O psiquiatra é médico, a gente precisa fazer os 6 anos de medicina e depois a residência em psiquiatria para poder atuar. E eu fiz a de geral e depois ainda fiz a da infância e da adolescência, porque isso também eu acho uma coisa importante, né? Mas a gente que trabalha com criança, não adianta levar criança e adolescente em médico, em terapeuta de adulto, né? Assim, a visão é outra, o olhar é completamente diferente, né? Então, assim, não é, brinco, não é cortar a dose na metade, não funciona, né? A gente pega coisas muito doidas aqui no consultório porque é isso, né? Assim, tem que levar realmente um profissional de saúde mental que seja especialista na infância e na adolescência. Isso faz toda a diferença, né? O psiquiatra é médico, pode medicar, porque assim, muitas vezes a gente está falando de quadros depressivos, depois a gente vai falar um pouquinho, né, tratamento, mas assim, muitas vezes a gente precisa medicar, né? A gente tem quadros que não melhoram com todas as abordagens, a gente precisa acabar medicando, né? E a pessoa que pode medicar, enfim, é o médico, né? E é o psiquiatra, no caso. É muito comum médicos que não são especialistas em psiquiatria. Então, por exemplo, meu ginecologista me dá remédio, ou o pediatra da criança tratar para questões psiquiátricas. Não, então é isso, né? Eu brinco também, eu não trato, por exemplo, uma epilepsia, até saberia, de novo, o básico, de exame, sei, né? Mas eu não sou especialista. Então é isso, acho que cada um tem que ficar na sua área, né? E o que a gente vê isso é o excesso de medicação, né? Ai, a criança chorou, vamos dar antidepressivo para ela. Não, calma, vamos ver o que está acontecendo primeiro. Então é isso, assim, acho que cada especialista tem o seu olhar para a sua área, acho que a gente precisa manter um pouco isso, né? Feito o diagnóstico, então vamos dizer, a tristeza persistiu, que virou esse conjunto de sintomas, que é um conjunto de transtornos, ele então, pelo especialista responsável, pelo psiquiatra, esse diagnóstico ele é um diagnóstico multidisciplinar e também pelo psiquiatra. Na verdade, quem dá é o psiquiatra, mas ele pode ser um composto multidisciplinar, né? Em geral, com criança, a gente não consegue sozinho. A gente precisa de um acompanhamento multidisciplinar e, além de tudo isso, né? A ajuda dos pais, a ajuda da escola, enfim, entra todo mundo. Já tenho primos mais velhos, irmãos, a gente aciona todo mundo que precisa. Em geral, claro que tudo tem a sua exceção, mas em geral, crianças muito pequenas a gente não medica, né? A gente sempre tenta terapia primeiro e, em geral, tem um excelente resultado. Depende muito do quanto isso está interferindo na vida dessa criança. Então, até para adultos isso, né? Quadros depressivos leves, a gente pode tentar psicoterapia primeiro, né? A gente pode esperar um pouquinho e ver como é que evolui, né? Muitas vezes funciona, algumas vezes não funciona e a gente precisa fazer uma intervenção. Crianças maiores, adolescentes, adultos, principalmente com quadros moderados a grave, então se tem ideação suicida, se tem sintoma psicótico associado, se tem uma restrição de vida muito importante ou sintomas muito importantes, porque assim, alguém não dormir é horrível, alguém comer demais ou de menos também é horrível, né? Daí a gente já precisa medicar, né? Mas mesmo medicando, a gente não, eu sempre falo, as duas coisas associadas são completamente diferentes de só medicação ou só a terapia quando necessária a medicação.
né? Porque é isso, a gente vai tratar sintoma, a gente vai melhorar a doença, mas existem mil questões psíquicas que continuam, né? Que te levaram a adoecer e que precisam ser pensadas, né? Então é isso, assim, crianças menores e quadros mais leves, a gente tenta terapia primeiro e nos outros casos a gente já normalmente acaba medicando, a gente precisa medicar. Vocês acham que para depressão ou questões de humor, a abordagem comportamental é melhor que a psicanálise? Eu sempre falo, depende daquela pessoa que a gente está tratando, né? Eu sempre brinco assim, eu tenho, por exemplo, me chega um médico que precisa entrar no elevador para ir trabalhar, ele tem fobia de elevador, estou dando um exemplo geral, né? Ele pode querer duas coisas, ele pode querer pensar por que ele não entra no elevador, se ele teve algum trauma de infância, onde isso leva, ou ele pode simplesmente falar, olha, eu quero entrar no elevador e trabalhar, acabou, não quero saber de mais nada, né? Então, assim, eu acho que a TCC, a questão cognitivo-comportamental, ela é eficaz para muitas questões, principalmente questões ansiosas, questões fóbicas para toque, mas ela trabalha realmente a questão do sintoma, né? O que eu faço a hora que eu estiver com medo, a hora que eu estiver com taquicardia, é uma coisa bem mais prática e bem mais funcional, e não quer dizer que é pior ou que esteja errado, né? Já a psicanálise é um outro olhar, é isso que eu falei, é o cara querer pensar por que ele não entra no elevador, enfim, eu vejo na criança deprimida, né? Como uma coisa um pouco mais eficaz, não sei dizer, né? Porque é isso, né? Aquela criança deprimiu por algum motivo em geral, né? Em volta dela, alguma coisa está acontecendo, ela é muito pequena, ela está expressando alguma coisa familiar, alguma coisa do ambiente, né? Então, acho que nisso a psicanálise é bem bacana. Eu gosto de pensar da seguinte forma: o comportamento é aquilo que se dá a ver, é a ponta de um iceberg. Então, eu posso transformar, eu posso mudar, eu posso fazer o extreme makeover na ponta do iceberg, mas eu não transformo toda a estrutura. A psicanálise vai transformar a ponta como consequência de uma... Eu gosto de pensar no jogo Tetris. Vocês se lembram? Você se lembra, Dani? Tetris, que você vai fazendo, vai promovendo novos encaixes. Então, agora verde encaixa com verde, com verde, com verde, liberou espaço. Então, na medida em que ela vai liberando espaço, vai mudando a ponta do iceberg. Então, o comportamento muda por consequência de uma nova estruturação que está no eixo. Os dois mudam. Depende do que a gente precisa e do que eu gosto muito de dizer, embora eu seja psicanalista, que a melhor terapia é aquela que funciona. A melhor terapia é aquela que funciona. Então, assim, não deu certo psicanálise, você acha ruim? Eu acho ruim coisa nenhuma. Eu acho que a gente nós somos pessoas diferentes, que é um enriquecimento técnico-científico. A gente tem uma porção de lugares de investimento e a gente vai fazer aquilo que precisa ser feito. Não deu certo, a gente vai no outro. E a gente tem momentos também, né, Má? Tem momentos que a gente quer e precisa da psicanálise, e tem momentos que a gente quer e precisa da TCC, né? Isso que você falou, a gente é um movimento também, né? Marina, escapadinha de xixi da criança pela manhã ao acordar pode ser considerado enurese? Qual a idade da criança? E quantas vezes? É isso que eu estou falando, depende de tanta coisa, né? Não é um... E assim, uma escapadinha é diferente de estar dormindo, né? Claro, isso que a gente está falando, a enurese, a hipoprese, elas vêm acompanhadas de um conjunto de sinais e sintomas, né? Então, é isso que eu falei, depende de tanta coisa, da idade, do que mais está acontecendo com essa criança. É difícil responder assim, só isso, né? Adolescentes que são teimosos e preguiçosos. Ela mandou aqui 14 anos. Como a gente identificar teimosia, preguiça e diferenciar essa teimosia, preguiça, uma certa, agora eu vou completar aqui, uma certa diferenciação que o adolescente vai fazendo ali, uma certa revolta, o que os pais dizem nunca presta, né? Porque tem a ver com o próprio processo do adolescente. Então, de novo, a mesma história, né? A gente precisa ver como é que era esse adolescente antes, né? Como é que ele estava até agora, por exemplo. Ele era tão teimoso e tão preguiçoso, né? Ou está acontecendo alguma coisa. É isso, assim, tem mais alguma área da vida afetada? Porque é isso, tem a questão da adolescência, que tem uma teimosia e uma preguiça, né? Tem até um artigo que eu escrevi de sono de adolescente, que é bem bacana, que é exatamente isso, né? Todo mundo acha que adolescente é preguiçoso, mas tem uma justificativa fisiológica, coitados. Eles realmente precisam dormir mais, né? Em outros horários. Mas é isso, assim,
que mais está acontecendo na vida desse adolescente. Então, é só isso ou ele não está interessado na escola, ele deixou de sair com os amigos, ele está mais irritado do que o normal, ele deixou de treinar o que ele gosta. Enfim, ele está tendo comportamentos estranhos, ele fica trancado o tempo inteiro no quarto, alguma alteração de apetite, alguma alteração de sono. Então, de novo, assim, é sempre um conjunto de coisas que a gente tem que olhar, e nesse momento atual, em relação a antes. Vou marcar uma segunda, porque a gente vai falar de cyberbullying, que causa depressão, de crianças que entraram em sofrimento profundo em função das redes sociais, estão indo a gente vai fazer uma fase 2. Quem gostou desse tema, manda ali e a gente chama a Dani para uma próxima conversa. Dani, muito obrigada. Obrigada a você, Má. Prazer imenso.